Eu sou a Jaqueline, para quem não me conhece, ou para quem não sabe o meu nome, especialmente o Cleiton falando aqui. Eu sou a Jaqueline. Esse é o título da ministração, Dai a César o que é de César. Eu queria saber se alguém sabe sobre o que eu vou falar, assim, mais ou menos, se você tem alguma ideia, porque esse aqui é só o título, não é o tema, né? Sugestões? Pode tirar muita coisa disso. Oi? Difícil dizer o que você vai falar, porque você pode tirar muita coisa disso. Sim, mas eu queria que as pessoas, tipo, dessem sugestões. Pode ser. Não. Não vou falar de César. Vocês estão muito Mas de macaco. Também não. Podia ser, né? Eu já até passei hoje. Mas... Posso. Eu queria que alguém abrisse em Mateus 22, do 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, eu acredito que eram os caras de Herodes, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com o que quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostre-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie? Efígie é o rosto, né? E inscrição. Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram-se. Eu não sei se agora está muito claro, na verdade eu acho que ainda não está, mas eu vou explicar certinho o porquê desse título e o porquê desse tema. Assim. Mas alguém, depois de eu ter lido o texto, faz alguma ideia do que eu vou falar? Vocês entenderam o texto? Que está falando do texto que eu li assim meio enrolado, mas eu acho que vocês já conheciam a passagem. As pessoas foram lá perguntar para Jesus se era certo, assim, eles estavam querendo meio que se esquivar, né, de pagar o tributo. E aí Jesus percebeu que eles estavam, assim, querendo dar uma desperta e falaram assim: vocês têm que fazer aquilo que está dentro da lei, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, depois eu vou explicar por que eu usei esse título, por que eu estou usando esse tema para falar do que eu vou falar. Pode passar o próximo. Peraí. Oi? Eu vou falar sobre corrupção. Só que não só a corrupção grande, tá, gente? Então, corrupção, para quem não sabe, é o ato ou efeito de se corromper. Oferecer algo para obter vantagem. Favorecer uma pessoa e prejudicar outra. Tirar proveito do poder atribuído. Então, gente, eu acho que vocês sabem mais ou menos o que é corrupção, mas eu vou continuar lendo os outros significados, tá? Ela é caracterizada pela incapacidade moral de assumir compromissos voltados para o bem comum. E também a incapacidade de fazer coisas que não tragam vantagem a si próprio. Então, as pessoas corruptas, elas fazem sempre visando o próprio bem, não importa se isso vai prejudicar outra pessoa. E corrupta, a palavra em si, não a atitude de corrupção, mas ela significa isso, é quebrado em pedaços. Pode passar para o próximo. Tá, vocês já ouviram alguma notícia sobre corrupção? Tá, como vocês se sentem em relação a isso? Em relação a todas as notícias de corrupção, assim, como vocês se sentem? Tipo, normal, gente. Fazer o quê? Fazer o quê? O que mais? Impotente, né? O que você pode fazer? Sentimento de impotência, que a gente não pode fazer nada. O que mais? O mundo tá perdido. O mundo tá perdido. Tá, realmente são todos esses sentimentos que a gente tem, a gente fica com muita raiva dos políticos que são corruptos. Mas o que a gente tem a ver com isso, né? Sei lá, a gente não pode fazer muita coisa. Eles são políticos, eles estão lá em Brasília, a gente está aqui. A gente não tem muito a ver com isso, né? Pelo menos a princípio parece. Vou passar. Muitas vezes olhamos para a situação do nosso país e condenamos os políticos, né, os poderosos. Só que a gente se esquece que antes de eles serem políticos, eles também são pessoas. E a única diferença entre eles e nós é o impacto, né? A abrangência dessas atitudes deles. E eu não estou falando assim, tipo, gente, vamos perdoar os políticos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando assim, que nós somos iguais a eles.
A gente só não tem o poder na mão, assim, o poder de dinheiro, o poder da posição assim, que eles estão sendo políticos, né? Pode passar. Né? Ah, se fosse só os políticos. Então, eu queria, antes de passar para o próximo slide, perguntar se alguém aqui se acha corrupto. Você se acha corrupto? Você acha corrupto? Levanta a mão quem se acha corrupto. Nossa, não confio mais em ninguém. Os outros são hipócritas. Seus hipócritas. Quem levantou a mão é hipócrita. Pode passar. Ela saiu. Tá, agora a gente vai entrar no que realmente eu quero falar, que é isso aqui. Por que a gente também é corrupto? Por causa dessas coisas aqui, das pequenas corrupções. Gente, agora vamos ver quem já furou fila aqui. Quem já colou na prova? Quem não cola não sai da escola. Gente, eu nunca colei, tá? Tá, gente, essas coisas aqui, falsificar carteirinha, roubar a TV a cabo, gente, isso tá ficando muito comum. Não é roubar, assim, tipo, você vai lá, entra na casa do cara e rouba a casa do cara. Não é isso. É assim, quem já ouviu falar de um aparelho um cartão que compra lá, assim, Figênia, seja lá onde for, que você coloca lá e você tem liberado todos os canais da TV por assinatura e você paga o preço básico, que seria dos 30 canais, que na verdade não são 30, né? Tipo, é metade de música e o resto de canal de verdade. Então, e você paga só aquele valor básico, o resto. E aí tem gente que faz isso. Gente, isso também é corrupção. Roubar o Wi-Fi do vizinho. Eu acho que roubar o Wi-Fi do vizinho entra nisso. Se ele te dá a senha, não é não. Não, aí você não tá roubando, né? Tá. Isso aqui, gente, tem coisa assim, esse tentar subornar a guarda para evitar multa também é muito comum, eu acho que não para a maioria aqui, porque eu não sei se eu acho que poucos daqui de vocês dirigem, mas é uma situação comum no Brasil também. Bater ponto pelo colega de trabalho ou assinar a chamada pelo colega da escola. Ah, quem nunca? Que atira a primeira pedra. Apresentar atestado médico falso também, gente. Isso na Praça da Sé. O que mais? Comprar produto falsificado também, gente. Isso também é produto pirata. E agora, gente, alguém mudou de opinião, quer levantar a mão? Quem é corrupto aqui, gente? Tá. Vamos passar pra próxima. Tá, gente, por que vocês fazem essas coisas, gente? Vocês são cristãos? Não, por que a gente faz essas coisas? Como que a gente enxerga essas coisas? Vocês já tinham parado pra pensar nisso, que essas práticas, elas são corrupções? São pequenas corrupções? Já? Por que a gente... acho que a maioria aqui, não sei se a maioria já tinha parado para pensar nisso, se nunca tinha pensado, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso, assim, a gente sempre tem que pensar nas coisas que a gente está fazendo, tá? Como que a gente enxerga essas práticas e, assim, principalmente, né, quais são as nossas intenções quando a gente tem uma atitude dessas? Pode passar. Acho que agora eu percebi que eu estou falando rápido. Já estou falando rápido. Porque, nossa, Deus, essas coisas. Alguém quer falar, vir aqui na frente se confessar e falar o que já colou na prova? A gente já faz uma Eu não sei, mas um amigo meu. Diga mais, continue mais. Não é brincadeira, você veio falar isso. Eu acho que, assim, falando por mim, nós somos muito egoístas. Assim. Então, às vezes a gente nem pensa em prejudicar o outro, mas a gente pensa em se sobressair, em tirar vantagem, né? Então, assim, eu não estudei para a prova, eu não sei nada, mas eu não quero ser nada, sabe? Eu não quero tirar uma nota que seja relacionada ao que eu mereço, né? E eu acho que a gente é muito egoísta e a gente quer sempre tirar vantagem mesmo, a gente quer sempre ter as melhores coisas e tipo, a gente acaba tendo esse tipo de atitude só pra esconder, sabe? Só pra... Enfim, é mais ou menos por aí. Isso mesmo. A gente... Se mascarar. Quem não cola não sai da escola. Então é por isso que a gente cola, porque a gente quer sair. Então, assim, a gente está procurando um benefício próprio que, na verdade,
verdade a gente não teria direito àquilo. Então, assim, a gente não avalia as nossas atitudes, a gente não coloca as atitudes na balança para ver, será que realmente é isso que condiz com a atitude que eu tô tendo? Assim, eu não fui trabalhar nesse dia, mas as horas lá, eu não devo receber aquelas horas, então eu não devo levar um atestado médico falso, porque eu não estava a fim de trabalhar naquele dia. Então, assim, a gente tem essas atitudes porque a gente não quer ser prejudicado, a gente não quer porque, assim, a vida já é tão difícil, né? Então eu vou tentar pelo menos sair dela com um pouco menos prejudicado que os outros. E às vezes a gente nem para pensar. E aí tem esses três pontos. Desconexão da teoria com a prática. Então, por que eu coloquei esse tópico aí? Às vezes a gente fica assim, né? Na teoria, como é que os cristãos deveriam ser, né? Ou são? São pessoas politicamente corretas, são pessoas que não mentem, são pessoas que não roubam. Mas no dia a dia, eu tô sozinho, eu sei o que eu tenho que fazer para me virar. Eu tenho que saber o que eu vou fazer para eu não me dar mal por aí, porque o mundo é dos espertos, sabe? O pedaço bom da vida é de quem pega primeiro, então vamos lá. E a gente fala muito, a gente sabe muito o que tem que fazer, mas na prática é diferente. Então, assim, lá na minha reunião, lá na igreja, eu aprendo uma coisa, mas na minha vida, meu assistente não está comigo. Na minha vida, lá na minha escola, no meu trabalho, meu pai e minha mãe não estão comigo, eles não sabem as dificuldades que eu passo. Então, eu tenho que me dar um jeito para me virar. Então, a teoria é diferente da prática. Na reunião ou em casa, eu aprendo o que eu tenho que aprender, mas na hora de viver mesmo, as coisas não são bem por aí. Então, a gente tem essa diferença, assim. Então, a gente não consegue levar para a prática o que a gente aprende na teoria. Não está na Bíblia. Então, lá nos 10 mandamentos estava escrito: não colarás, não falsificarás carteirinha de estudante, não furarás fila. Então, já que não está lá, não está lá na Bíblia, não está nos 10 mandamentos, então não é errado. A gente tem que parar de pensar um pouco nisso, assim, de que só é errado, só é certo aquilo que está escrito, assim, com todas as letras na Bíblia. A gente tem a Bíblia como uma ferramenta muito útil, boa, necessária e indispensável. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ter um entendimento da Bíblia, mas ela serve também para a gente ter entendimento das outras coisas. Então, não é porque não está na Bíblia que eu não tenho que fazer, ou não está exatamente daquela forma, às vezes pode estar de outra forma. E a gente também tem outros meios, né? Não é só a Bíblia, a gente tem a revelação que o Espírito de Deus dá para nós, né? Nós temos nossos pais, nossos assistentes, nossos pais espirituais. Enfim, se a gente está aqui é porque tem pessoas, eu acredito que todos aqui têm pessoas que cuidam, assim, de vocês. Então, vocês devem escutar o conselho dessas pessoas também, porque eles nos ensinam. Então, não é só o que a gente lê na Bíblia, a gente também tem que ter essas outras fontes de orientação, a gente tem que seguir. Não ficar também com essa ideia de que só porque não está na Bíblia, eu não devo seguir. E eu não estou prejudicando ninguém. Esse eu acho que é um ponto assim, chave, porque as grandes corrupções que são os políticos que fazem, eles estão prejudicando muita gente, porque todo mundo viu a Copa e todo mundo fazendo protesto. A gente quer hospital, a gente quer escola, a gente não quer estádio. Então as pessoas realmente estavam sendo prejudicadas de forma real. Esse é o problema da grande corrupção. Agora, a pequena corrupção, a gente cai nessa situação. Eu não estou prejudicando ninguém, porque se eu colar na prova, eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou, assim, tirando uma nota boa. Então, já que não está prejudicando ninguém, não tem problema. Só que a gente esquece que a gente não pode olhar as coisas assim, pelo sentido de, eu não estou prejudicando ninguém. A gente tem que saber o que é vontade de Deus. Eu não acho que seja vontade de Deus que vocês colhem na prova, de verdade. Vocês não vieram aqui para escutar sermão de professor falando que é para vocês colarem na prova, mas, assim, isso é uma coisa de verdade. É uma corrupção e vocês têm que começar a analisar todas as atitudes de vocês, e essa é uma delas, né? Não só colar na prova, mas eu estou falando porque tem bastante estudante aqui, né? Pode ir passar. Tá, e aí, isso o que eu falei antes já responde também essa pergunta, né? Que é como nós enxergamos as práticas. Como elas são pequenas corrupções, como são coisas que geralmente está beneficiando a mim, então eu vejo dessa forma, né? Eu não estou prejudicando as pessoas, pelo menos não diretamente, né? Então, não tem problema, eu vou fazer porque não está fazendo mal para ninguém. Só que aí, nesse de não prejudicar diretamente, ontem à noite eu até estava conversando, eu até achei legal usar esse exemplo, porque está tendo um racionamento, vai começar um racionamento oficial, né, de água, e
E aí tem um colega da DEF lá no trabalho que ele tava falando assim que ele deu um jeito de fazer gato lá no relógio, sei lá, não é gato que fala, deve ter outra palavra, é como, assim, ele não contabiliza o tanto de litro de água que foi consumido. E aí é como se ele estivesse economizando água, porque quando vão fazer a medição, marca que ele usou pouco, só que na verdade ele está usando como se ele estivesse usando água normal. Então, assim, ele está diretamente prejudicando outras pessoas, porque para onde está indo essa água que não está sendo contabilizada? Alguém está gastando. Então, assim, também é um tipo de corrupção lá em Roubada ele acaba também para energia elétrica e água, gente, entra tudo nisso aí, tá? Então, assim, é um caso de uma corrupção pequena que está prejudicando as pessoas. Então, mesmo que a maior parte delas não tenha essa característica de prejudicar, mas algumas também acabam prejudicando. Pode passar. E agora, quais são as minhas intenções? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem algumas atitudes que a gente não para pensar. E é por isso que a gente faz tanta coisa errada, às vezes sem nem saber. Porque, por exemplo, se eu estou, sei lá, comprando um produto pirata, às vezes eu, sei lá, não estou comprando porque eu quero fazer alguma coisa errada, estou comprando porque é mais barato. E a gente não para pensar tudo que tem por trás disso, né? E a gente, em outras situações também. Não só nessa questão de corrupção, de pequenas corrupções, mas em várias situações a gente não pesa as nossas atitudes, a gente não para pensar. Então a gente vai fazendo e tipo, eu estou fazendo porque eu gosto, eu estou fazendo porque é legal, eu estou fazendo porque eu preciso. E vai indo assim, e não avalia realmente. Ou até assim, eu estou fazendo uma coisa boa. Você não para pensar que aquilo realmente não é algo bom. Você não se analisa, você não faz uma leitura do que está no seu coração, nas suas intenções. É tudo muito superficial. Agora vamos lá para Jeremias. Fez pouquinho letra. Até você não está aqui na frente. Ah, Jaque. Ele falou tranquilo. Eu só queria Não, eu vou ler, gente, porque eu não sei como é que tá na Bíblia de vocês, eu gostei muito da tradução que está na minha Bíblia. Mas eu estou lendo na sua Bíblia. Eu quero ler. essa irmãzinha. Não dá palpite. Vamos lá, então. Jeremias 17, 9. Acho que muita gente já deve ter escutado pelo menos a primeira parte do versículo que fala assim: enganoso é o coração do homem. Todo mundo acha que já deve ter escutado isso, né? Mas aí ele continua. Todo mundo já achou? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, eu já tinha lido esse versículo também, outras vezes, mas eu não tinha lido nessa tradução. E hoje, ontem, quando eu estava procurando esse versículo, eu achei na Bíblia no meu celular, né? Porque no celular é mais fácil de procurar, que você digita a palavra ele acha para você. Mas aí depois eu fui ler na minha Bíblia. E aí, no celular estava com outra palavra, não estava corrupto, estava... não lembro qual era a palavra. Só que aí quando eu li na Bíblia, eu falei assim, nossa, era justamente esse versículo que eu precisava. E eu não lembrava que estava assim na minha. Então, nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, aí a gente chega no porquê do título. A gente não avalia as nossas intenções, do porquê que a gente está fazendo as coisas. E eu não estou falando assim só das coisas ruins, estou falando de tudo. A gente não coloca isso na balança. Quando os caras lá foram perguntar para Jesus se era lícito pagar o tributo ou não, gente, só lembrando, se negar imposto também é uma corrupção, tá? Então, eu acho que por isso, quando eu estava pensando no título para a administração, eu não queria esse título, mas foi o único título que eu consegui colocar, de verdade, assim, não porque não tinha outro, porque realmente, eu acho que, sei lá, foi Deus que falou. Mas, enfim, o que eles estavam querendo fazer naquela situação era meio que, tipo, só negar imposto. Só negar é assim, tipo, você não pagar um imposto que é devido. E aí você fala, mas imposto é caro, mas por que a gente paga imposto tão alto? O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Tá, isso é verdade. A gente vive num país injusto, de verdade. Lá na situação lá de Jesus também, eu acho que não devia ser muito diferente. E o que os caras estavam fazendo? Eles estavam querendo dar uma de bonzinho, tipo, ai Jesus, mas tipo, você sabe da nossa situação, né? O imposto é alto pra caramba. Eu não, sabe, eu posso até ter dinheiro, eu posso conseguir me virar com o que eu ganho e pagar o imposto, os impostos. Mas tem gente em situação pior, talvez eles estavam querendo dizer alguma coisa assim, parecida com isso. Então, Jesus, tipo, se você é um cara tão justo, eu acho que você vai entender a nossa situação. A gente não quer pagar o imposto.
entender minha situação. Essa prova que a professora está passando é muito difícil. A professora é louca, ela não passou isso na matéria. E ela quer passar essa matéria agora na prova? Meu chefe é louco, eu precisava faltar hoje, ele não me deu o dia, então eu vou conseguir um atestado falso. Então, Jesus, você vai entender minha situação. Qual que era a intenção deles? Não era falar que o imposto era injusto. Eles estavam querendo se beneficiar. Então, Jesus, ele conhece o nosso coração, conhece o coração deles também. E eles não estavam querendo ser bonzinhos, eles estavam querendo ser espertos mesmo, eles estavam querendo dar umas espertas. Por isso que Jesus deu aquela resposta. Talvez, se não fosse essa não fosse a intenção do coração deles, realmente Jesus, eu acho que teria dado uma outra resposta. E uma coisa assim, que eu queria colocar para vocês também é que seguir a lei é testemunho diante da sociedade, diante dos homens. A gente não está aqui só para passar, entendeu, pela vida e vai como for. A gente está aqui para dar testemunho. Então, essas coisas, quando a gente infringe alguma dessas... não são leis, né? Mas quando a gente tem alguma dessas atitudes, a gente está deixando de seguir leis, digamos assim, né? E seguir a lei é testemunho. Eu não estou falando para vocês baixarem a cabeça para tudo quanto é lei que existe por aí. Mas hoje, pelo menos, naquela época eu não sei, mas hoje, pelo menos, existem meios legais, assim. A gente tem uma abertura muito maior, pelo menos, acho que aqui onde a gente vive, a gente tem condições de lutar pelas coisas que a gente acredita que são direitos. A gente não precisa usar as armas erradas, entendeu? A gente pode usar as armas certas. Só que, a princípio, seguir a lei é testemunho. Se eu acho que essa lei está sendo injusta ou que está roubando os direitos de alguém, eu também tenho o dever de ir contra essa lei, mas pelas formas corretas. E aqui, também, só para explicar, né? Jesus sabia qual era a intenção do coração deles, por isso que ele deu aquela resposta de tapa na cara, né? Ele não ia falar daquele jeito se ele soubesse que não fosse aquela intenção deles. Então, por que eu coloquei esse título? Justamente isso, gente. Por essa questão de a gente está aqui também para seguir as leis. A gente não está aqui só para a gente fazer as coisas, para a gente, tipo, se beneficiar, entendeu? Pegar as coisas para benefício próprio. Pode começar. É isso mesmo? Volta. Tá certo. Tá, pode. Então, eu acredito que todos aqui são cristãos, todos já foram alcançados por Jesus, creio eu. E assim, gente, vida cristã não é algo bobo, não é algo assim, tipo, você passa pela vida e vai do jeito que for, e porque um dia você falou assim, Jesus, eu te aceito, aí tipo, vai passar tudo da forma assim, tipo, eu vou viver na vida como dá. A gente tem uma responsabilidade, não só pela nossa vida, mas a gente tem responsabilidade pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a vida cristã não é só ler, orar e contar. A gente tem uma vida fora da reunião, a gente tem uma vida fora das nossas reuniões familiares, das nossas reuniões de jovens e adolescentes, a gente tem uma vida fora da igreja, a gente tem uma vida no mundo. E lá a gente não é outro, nós não devemos ser outras pessoas, a gente tem que ser aquilo que a gente aprende aqui. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? A nossa vida não tem que estar desconectada, ela tem que estar conectada à teoria e à prática, né? A vida cristã nos leva a ter responsabilidade pelas nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. Então, eu não estou aqui só para me justificar com Deus. Na verdade, com Deus, eu acho que é a coisa assim, na verdade, que está mais resolvida, porque Jesus já nos justificou diante de Deus. Mas, diante da sociedade, a gente tem um papel a cumprir. A gente, como cristãos, nós temos responsabilidade social. E uma das coisas, assim, eu acho que entra muito assim, na questão de responsabilidade social é a gente dizer não para as corrupções. Não só as grandes, mas as pequenas também, que são as piores, né? As piores na questão, assim, porque elas nos levam com mais facilidade, né? A gente tem que analisar as nossas intenções. A teoria e a prática, elas devem estar conectadas. Então, o que a gente aprende aqui, ou lá na sua reunião, ou lá na sua casa, se você aprende coisas de Deus na sua casa, obviamente, leve para a vida prática. Não deixe só lá na reunião. O que a gente aprende aqui, a gente está aprendendo. Depois a gente tem que colocar na prática. A gente não pode deixar lá guardado, né, numa gaveta. A gente está aqui para ser a igreja gloriosa e incorruptível. Gloriosa e incorruptível. Então, não se corrompam. Não é coisa boba isso. Quando a gente ouve falar de igreja gloriosa, não é só, sabe, nas grandes coisas, de ter reuniões grandes, de ter pessoas que são batizadas, pessoas que recebem dons, pessoas que falam muito bem da palavra de Deus. São pessoas que têm uma vida correta, são pessoas que se afastam das corrupções.
intenções. É uma igreja gloriosa e incorruptível. Lá em Apocalipse fala que a noiva de Jesus, ela não vai ter nenhuma mancha, ela não vai ter corrupção nenhuma. Então, se esse é o nosso alvo, a gente tem que parar para pensar nisso. Será que as minhas atitudes, elas estão de acordo com aquilo? Se eu estou caminhando para lá, se eu estou indo nessa direção, eu não posso virar ao contrário e continuar indo para lá e achar que eu vou chegar lá. Sei lá, se eu andar muito, talvez eu dê a volta todo mundo chegue, mas vai demorar muito mais tempo. Então, assim, se o nosso objetivo é chegar numa igreja gloriosa e incorruptível, que não se corrompe, que não se deixa manchar pelas coisas do mundo, a gente tem que andar nesse caminho, a gente tem que saber qual o caminho que a gente está trilhando. Passa pro próximo. Eu vou falar esse bem devagar. Não, esse não é o próximo, cadê o próximo? Aí. Eu acho que acabou de... Tá, eu queria ler uma coisa, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu anotei em 2 cadernos no celular, então eu tô meio perdida. Esse é o último. Não, na verdade é só um complemento, né? Que nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus, né? E seguir os passos de Jesus requer uma autoanálise profunda das nossas intenções. É necessário sempre ter em mente o valor da vida que estamos representando no mundo. Então, nós não estamos aqui só, assim, tipo, para levar as coisas como devem, tipo, eu vou indo. Mas a gente está representando Jesus aqui. Então, se a gente está representando Jesus, gente, isso tem muito peso. Vamos levar a sério isso, né? Pode parecer um pouco pesado, um pouco viagem, mas, nossa, você falou de colar na prova e agora você falou de seguir a Jesus. Mas, gente, eu acho que tem tudo a ver. Quando a gente fala, assim, de vida com Jesus, vida cristã, a gente tem que parar para analisar, são todos os campos da nossa vida. Não é só a questão de ler, orar, como a gente escutou ontem falar de oração, a gente escutou sobre as boas obras, escutou na segunda-feira sobre as nossas capacidades. Então, assim, a nossa vida ela é interligada. E eu acho que, assim, tiveram vários movimentos na história de avivamento e tudo mais. E eu acho, assim, que uma das coisas que eu penso, assim, uma das coisas que vai ser forte no Brasil em relação a isso são as pessoas, assim, que realmente dizem não para a corrupção. Porque quantas vezes vocês mesmos falaram, né? Tipo, o nosso país é assim, o Brasil é assim, não tá perdido, principalmente o Brasil, né? Uma situação parece que não tem volta. Mas pode ser que, assim, a nível geral, assim, do Brasil, eu não sei como vão ser as coisas, mas nós temos que ter essa responsabilidade de mudar o lugar que a gente vive. E isso, de dizer não para essas práticas, também, gente, é um passo para esse avivamento, porque Jesus ele nos quer por inteiro. Ele não quer a gente só lendo e orando. Ele quer que a gente veja o que está escrito ali na palavra, que a gente tenha a revelação da palavra dele, da vontade dele e vá para a prática para fazer isso, entendeu? Não só fazer aquilo que vai me beneficiar. E era isso, gente, que eu tinha para falar. Eu sei que eu acabei 10 minutos antes. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Agora é isso mesmo, pronto.